mandamento de número 6. Esse texto é se nós fôssemos pregar essa mensagem por completo, nós iríamos gastar pelo menos uma hora. Eu estou vendo que o relógio já correu, né? Então vamos tentar deixar algo aqui da parte do coração de Deus para os irmãos. Amém? Quem abriu aí? Vamos ler no versículo 1. Amém? Está escrito assim. Deixa eu dizer amém. Amém. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E a mão dos midianitas prevaleceu contra Israel. E os filhos de Israel, por causa dos midianitas, fizeram povas nos montes e nas cavernas e nos lugares fortes. E pois acontecia que os de Israel semeavam, e os midianitas e os amalequitas e os orientais subiam contra eles, e assentavam-se no campo contra eles e destruíam o fruto da terra, até chegar a Gaza, e não deixava o que comer em Israel, nem ovelha, nem bois e nem jumento, porque subia eles com seus gados e vinha com suas tendas e grande multidão como um gafanhoto, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e assim entravam na terra para devastar. Versículo 6. E assim, pois, Israel em grande maneira empobreceu diante dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, pula para o versículo de número 11. Versículo de número 11. Veio então o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em obra, o qual pertenceu a Joás, o israelita, e seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar para poder esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão lhe respondeu: meu Senhor, o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos tirou o Senhor do Egito? Ora, e agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então olhou para ele o Senhor e disse: vai com esta tua força. A outra tradução diz: vai nesta tua força e salvará Israel da mão dos midianitas. Porventura não enviei eu? Então ele respondeu: meu Senhor, com que tenho de salvar Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha casa, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente eu estarei contigo, e ferirá os midianitas como um só homem. Para nós encerrarmos, abra comigo o capítulo de número 7, versículo de número 16 adiante. Capítulo 7, versículo de número 16.
partindo os 300 homens em 3 esquadrões, deu a cada um deles trombeta em sua mão e cântaro vazio com tocha acesa dentro dos cântaros. Versículo 18. Eu tocarei a trombeta e todos os que estiverem comigo, e vós tocareis então a trombeta ao redor de todo o acampamento, e direi: pela espada do Senhor e dirigiremos. Amém? Se assenta glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Ele vive para todo sempre. Quero agradecer a Deus por esse convite, presbítero Léo, sua esposa, que Deus continue abençoando esse trabalho que tem sido bênção, né? Que Deus continue usando vocês nessa obra como tem usado com grande força, né? Glória a Deus. Meus irmãos, você que pode, me preste sua atenção pelo menos por 30 minutinhos, amém? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, a Bíblia, o livro de Juízes é interessante, porque o livro de Juízes é, de fato, interessante. Esse povo de Israel é o povo que Deus tirou do Egito, ficou 400 anos e 30 nessa faixa etária dentro do Egito, e Deus, por causa do clamor do povo, viu o sofrimento desse povo, Deus tira o povo do Egito. Bem, irmãos? Glória a Deus. Após Deus tirar o povo do Egito, havia uma promessa. Qual a promessa? Deus levaria esse povo para uma terra que mana leite e mel. Lembrando que não é leite e mel, aqui simboliza que essa terra seria uma terra próspera, e o mel vai ser o mel da abelha, mas o mel da tâmara, que é uma fruta. Então Deus prometeu tirar o povo de uma terra de aflição e levar o povo para uma terra próspera. Só que nessa caminhada, um homem com o nome de Moisés, ele teve 3 faixas etárias, ou melhor, a vida do patriarca Moisés teve 3 períodos: 40 anos dentro do Egito, 40 anos cuidando do rebanho de Jetro, e 40 anos Moisés guiando o povo pelo deserto. Irmãos, pós Moisés morrer, a Bíblia diz que agora Deus levantou outro líder por nome de Josué. Quem lembra? Josué. Deus disse para Josué que Deus diz: levanta, se esforce, ser corajoso, porque como eu fui com meu servo Moisés, que dorme, mesmo depois de morto, ele ouve isso de Deus: meu servo Moisés, eu também serei contigo. Josué começa muito bem, mas a vida de Josué, o ministério de Josué, durou apenas 14 anos. Josué viveu 10 anos, porém ele passa na liderança desse povo apenas 14 anos. Depois que Josué morre, percebe que os anciões que representavam a espiritualidade de Israel também vai morrer. E o texto revela que uma outra geração se levantou, uma geração que não conhecia Deus, uma geração que não viveu os milagres. E essa geração agora vai pegar o legado que a outra geração deixou e jogar no lixo, porque essa geração começa fazendo o que era mal. O princípio que está no livro de Deuteronômio, essa multidão vai quebrar, essa geração vai quebrar. Qual? Deus disse para não casar com um povo estranho. Deus disse para não casar, porque no dia que a nação de Israel casasse com um povo estranho, ele seria, com essas mulheres, seria como um tropeço para esse povo. E assim eles habitaram com os cananeus e casaram com esse povo, a ponto de
aparece a primeira vez no livro de Juízes, a expressão: e o povo fez, os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. É a primeira vez que aparece essa expressão. Só que essa expressão não aparece somente uma vez. Nós temos o costume de ler o livro de Juízes e percebe-se que todas as vezes que nós olhamos para o livro de Juízes, nós vamos encontrar essa frase diversas vezes: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque essa expressão aconteceu pelo menos 7 vezes no livro de Juízes, pois no momento que Josué morreu, agora esse povo, o livro de Juízes é o período que o povo precisa continuar a jornada. Havia alguns territórios que eles não tinham conquistado, que eles precisavam conquistar, que estavam se cada Deus e outro tipo de povo pagão, mas o povo de Israel, eles sempre tiveram uma dificuldade. Qual dificuldade? A dificuldade desse povo era em ser fiel a Deus quando estivesse longe do líder. Lembra quando Josué subiu para o monte, Moisés subiu para o monte? Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte. Quando Moisés desceu, tinha um bezerro. Por quê? Porque aquele povo não conseguia ser fiel a Deus quando não estava diante de uma liderança que tinha carne, uma liderança que tinha osso, que eles pudessem ver e que eles pudessem apalpar. Esse povo, no livro de Juízes, agora eles vão viver um período de inconstância tão grande que a Bíblia vai mostrar essa expressão pelo menos 7 vezes. E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Voltaram a fazer o que é mal. Vamos lá. Quando lemos para a Bíblia, nós vamos perceber que Deus começou a levantar juízes, porque o povo oscilava. Então Deus levanta o primeiro juiz, vamos correr, que se chama, repita comigo, o primeiro juiz, Otiniel. Isso, mais forte, você deu glória no começo. Diga Otiniel. Diga Eude. Sangar. Débora. E o quinto juiz se chama Gideão. E é aqui que nós vamos pregar. Gideão. Porque após Deus levantar uma mulher com o nome de Débora, agora o povo vai voltar a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. De uma maneira que a Bíblia vai dizer que Deus entrega esse povo na mão de um inimigo. O inimigo que está no território se chama os midianitas. E quem são os midianitas? Os midianitas eram um inimigo tão forte que esse inimigo, ele colhia toda a colheita de Israel. Israel não poderia colher, ou seja, trabalhava, plantava, mas quando ia colher, vinham os midianitas e sugava tudo, comia tudo, destruía tudo, a ponto desse povo viver um período tão grande de sofrimento e um período de calamidade. Dentro desse período de sofrimento, Israel está escravizado, pelo menos 7 anos escravizado. Isso daqui é interessante, porque Israel era uma nação que era para governar. Quando Deus fez o homem, Deus criou o homem para governar. Mas quando o pecado entra, vocês lembram do jardim? O homem que era para ser governado, ele passou, o homem que era para governar, ele passou a ser governado pelo pecado. Porque todas as vezes que o homem desobedece, ele sai da posição de cabeça e vai para a posição de cauda. Ele sai da posição de governante e passa a ser escravizado. Todas as vezes que o homem desobedece, sai do centro da vontade de Deus, o homem passa a ser escravizado. O homem não consegue mais governar. Dentro desse conceito, ora, quando olhamos para Israel, percebemos que era um povo que era para governar, um povo que era para ser forte, porém é um povo que se tornou escravo. Nunca há
nunca haverá sorriso enquanto o pecado prevalece. Todas as vezes que o pecado prevalecer, sempre haverá choro, sempre haverá dor, sempre haverá sofrimento, sempre haverá dificuldade. Nunca existirá vitória aonde o pecado domina. Então era um povo que era para ser poderoso, era um povo que era para ser forte, era um povo que era para ser valente, mas esse povo está sendo escravizado de uma maneira tão grande que há uma calamidade, há uma crise dentro de Israel. Essa crise se tornou tão grande que o povo não poderia viver. O povo não poderia. É como se você tivesse trabalhando e o inimigo, ele vem e ele não rouba. Quando o inimigo rouba com o teu celular, quando o inimigo rouba algo que você lutou para conquistar, o inimigo não só roubou o objeto, mas ele roubou a entrega, ele roubou teu esforço, ele roubou horas de trabalho, ele roubou tempo da tua vida. Então todas as vezes que o inimigo vinha, ele não só colhia fruto, mas ele colhia o meu tempo, ele colhe o meu trabalho, ele colhe tudo aquilo que um dia nós dedicamos para Deus. Esse é o papel do inimigo. Agora, é um período de crise, é um período complicado, é um período de prova, aonde o povo de Deus que era para governar está sendo escravizado. E o inimigo não tem dó, o inimigo pega mesmo, o inimigo bate mesmo, o inimigo destrói mesmo, o inimigo rouba aquilo que era nosso mesmo. Só que nesse período de crise, aonde Israel está sofrendo um período de calamidade, o texto vai dizer que nesse momento o povo de Israel fez o que eles mais sabiam fazer. E o que é? Que o povo de Israel, os filhos de Israel, clamaram ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quando eles clamaram ao Senhor, Deus sempre levantava você não está comigo? Deus sempre levantava juiz. Oh, glória a Deus! Só que dessa vez, enquanto o povo está em calamidade, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 11, vamos lá, e veio então o anjo do Senhor. E veio então o anjo do Senhor. É claro que o anjo aparece com letra maiúscula. Anjo no Antigo Testamento com letra maiúscula, na maioria das vezes é uma teofania. Deus em forma de varão, Deus em forma de anjo. Então percebe que tem alguém clamando e tem Deus descendo. Eu vou repetir. Vamos lá, temos três cenários. Cenário de crise, alguém clamando dentro da crise e Deus descendo. Eu vou repetir, temos três cenários aqui. O cenário da crise, alguém sofrendo dentro da crise, mas clamando no período da crise e Deus descendo. A primeira aplicação para a minha vida e para a tua vida é, na maioria das vezes nós estamos dentro da crise, queremos ver Deus fazer milagre, mas estamos de braço cruzado. Aprenda essa lição. Há uma crise, há um povo clamando dentro da crise e há um Deus respondendo. Como é que Deus responde? Deus está descendo na terra. Aleluia. Eu vou melhorar para você da glória. Como é que Deus responde? Deus descendo na terra. Vira para o vizinho que está do teu lado para esquentar e fala para ele: Deus ainda nesse ano vai responder você. Glória. Deus ainda nesse ano vai responder você. E como é que Deus vai responder? Enquanto você clama, Deus desce na terra. Enquanto você clama, Deus desce na terra. Percebe comigo que o cenário é de crise, mas enquanto tem alguém clamando, Deus está descendo no cenário da crise. Eu vou melhorar a exposição para você da glória. Enquanto você está clamando, Deus está dizendo para mim e para você: fique tranquila, eu vou descer dentro da
O papel da igreja é declarar. Enquanto a igreja clama, Deus está descendo. E eu vou melhorar: aquele que desce no cenário da crise é maior do que a crise que você está vivendo. Alguém não pegou. Chacoalha a mão para cima para me melhorar a exposição. O Deus que está descendo no cenário da crise é maior do que a crise que você está enfrentando. Ele é maior do que a prova. Ele é maior do que o sofrimento. Ele é maior do que a porta fechada. Ele é maior do que a enfermidade. Ele é maior do que a traição. Ele é maior do que a decepção. Quem nessa noite acredita, vamos fazer barulho. Ele é maior do que a crise que você está vivendo. Senti meu amigo Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Eu senti o homem de branco em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Ele já chegou em nosso meio. E tem pessoas que perderam a oportunidade de adorar. Não vira por isso que está do teu lado e diga: o homem de branco já desceu em nosso meio. Porque até agora tu não adorou. Porque até agora tu não glorificou. Está esperando o quê? Está esperando o teu povo para adorar. Está esperando a guitarra tocar para adorar. Ele já desceu em nosso meio. Desceu, desceu, desceu. No momento da crise, por que Deus desceu? O povo está clamando, mas tinha um homem chamado Gideão. Chamado Gideão. No momento da crise, enquanto o povo está travado, a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que Gideão estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Percebe que o momento é de crise, mas Gideão está no lagar, malhando trigo. Vocês sabem que lagar é lugar de amassar? Lagar é um lugar apertado. Ou seja, o significado aqui da palavra lagar é período estreito, período apertado. Só que enquanto no período apertado o inimigo está sugando todo o alimento de Israel, tem alguém que está dizendo: eu vou me movimentar em um período estreito, mas aquilo que Deus me deu, o diabo não leva. Não, eu vou repetir. Eu vou me movimentar
tem hora que para o projeto dar certo, Deus nos esconde. E aonde que Deus nos esconde? Aonde o inimigo não procura. O inimigo poderia achar em um palácio, mas no lagar, no subterrâneo, jamais. Gideão está descendo para a superfície. E quando ele está malhando trigo no lagar, o lugar de malhar trigo é na eira. Só que Gideão é diferente, sabe por quê? Porque tem gente que só funciona em tempo espaçoso, eira, quando tudo está bem. Mas Gideão é um tipo de crente que funciona em tempo estreito também. Pregador melhora, tem gente que só funciona quando tudo está bem, só adora quando tudo está bem, só prega quando tudo está bem, só vem para o culto quando tudo está bem. Mas eu vim pregar para Gideão. Gideão funciona no lagar, Gideão adora no estreito, Gideão prega no estreito, Gideão faz a diferença. Deixa eu ver quem funciona, deixa eu ver quem está funcionando. Vira pro crente que está do teu lado e diga assim para ele: crente que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vai ficar me olhando para adorar, vai ficar me olhando para adorar. Eu adoro também o estreito. Aí Deus desceu. E por que Deus desceu? Porque tem alguém que tem tudo para parar, está no estreito danado, numa prova danada, mas está funcionando. Mas está adorando. E para que Deus desceu? Deus não desce para o grandão do palácio. Deus não desce para o magnata da casa de 3 andares. Deus desceu para o menino do barraco. A família é mais pobre de Manassés. Ele é o menor da casa. Mas porque funciona no período estreito, Deus está dizendo: não importa se mora no barraco. Não importa se, meu Deus do céu, se anda bem. Não importa se não tem
Gideão logo vai dizer: o quê? Se o Senhor é comigo, porque Deus está salvando quem está dentro da prova. Na maioria das vezes, quando nós estamos dentro da prova e recebemos uma salvação assim, a primeira coisa que nós olhamos é: como o Senhor é comigo? Olha a prova que eu estou, olha a luta que eu estou, olha a dificuldade que eu estou. A luz está para ser cortada, no armário só tem fubá e sal, na geladeira só tem água. Como o Senhor é comigo, Ele está olhando para o problema. Como o Senhor é comigo, mas percebe que a salvação de Deus é motivando. Alguém está na prova, só que Deus primeiro motiva. Por quê? Deus nunca envia para a missão sem primeiro motivar. Glória a Deus. Não, você não entendeu. Antes de Deus enviar para uma missão, é a palavra que Ele vai dar para te motivar. É a palavra que Ele vai dar para levantar o teu astral. Como assim? Tem gente que chegou aqui assim, de cabeça para baixo. Alguns igual galinha d'Angola. Estou fraco. Mas o varão desceu com a bezeta assim da missão para te motivar. Levanta a cabeça, varão valorosa. Levanta a cabeça, varão valoroso. Meu Deus do céu, levanta a cabeça. Pregador, porque eu tenho que levantar a cabeça? Porque tu está na prova, mas eu sou contigo. Está na luta, mas eu sou contigo. Está vivendo dias de guerra, mas eu sou quem acredita. Se Deus não vai te abandonar nesse cenário de prova, é Deus. Se tem alguém que não vai te abandonar nesse cenário de luta, é Deus. Eu gosto de louvor que diz assim: porque Ele nunca me abandonou. Quem conhece? Aleluia. Porque Ele nunca me abandonou. Porque Ele nunca me abandonou. Meu Deus do céu, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele nunca. Se tem alguém que não vai nos abandonar, é Ele. Se tem alguém que não vai te deixar, é Ele. Por quê? Porque no tempo estreito, quem bate no ombro vai embora. A galera que diz: estou junto, vai embora. Mas tem um que sempre fica. A minha filha agora não faz louvor. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que resolveu ficar. Pregador, quem Ele é? Ele é um amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Ele é conhecido como Yeshua, o provável. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus primeiro motiva Gideão. Quando Deus motiva ele, o varão valoroso, Senhor é contigo, ele aponta para o problema. Olha a minha casa, olha como eu sou. Enquanto Gideão está apontando para o problema, vocês perceberam que Deus está mudando a mentalidade de Gideão. Aleluia. Porque Deus nunca mudará a minha realidade sem primeiro mudar a minha mentalidade. Glória, aleluia. Não adianta. Deus nunca vai mudar a realidade. Ele te trouxe aqui para dizer: tu está dentro da prova, mas você só sai da prova depois que mudar a mentalidade. É que está pensando em coisa pequena, mas eu te chamei para viver o extraordinário. Está pensando na porta pequena, eu te chamei para entrar na porta grande. Está pensando em receber pouco, eu te chamei para ser mais do que vencedor. Está pensando em comer sambiqueira, eu te chamei para comer o melhor dessa terra. Quem acredita nesta palavra, Deus está mudando hoje a nossa mentalidade. Porque depois que Ele muda a minha mentalidade, Ele faz um milagre. Ele leva para o profeta.
metanoia. Ele tinha tudo, mas vivia como se não tivesse. Porque eu posso até começar por baixo. Agora, eu não posso aceitar viver a vida inteira por baixo. Deus não me chamou, não te chamou para ter o espírito de Peter Pan. Não, é que eu sou humilde. É que eu sou verde do carrapato. Começa por baixo, mas a mentalidade é de vencedor. Começa sem nada, mas a mentalidade é de vencedor. Deus não me chamou, não te chamou para viver como qualquer. A mentalidade precisa ser mudada. Glória a Deus. Quando Deus muda a mentalidade do próximo, quando a ficha cair, ele diz: calma aí, isso daqui é para mim. Levantar-me interesse do meu pai. Por quê? Depois que Deus mudou a mentalidade, Deus mudou a mentalidade. Agora, no final, vocês estão comigo? Amém. Isso, dá glória para Jesus aí. Glória a Deus. Vou pegar essa cidade, vou pegar aqui, não. Vou tirar as 40 minutos aqui. Aleluia. Vai nessa varona do contigo. Como o Senhor comigo? Como o Senhor comigo? Tudo isso que aconteceu. Gideão estava mostrando o poder. Só que Deus não respondeu. Enquanto Gideão fala, como o Senhor é comigo, Deus tem que falar, vai nessa tua força. Você reparou que Gideão está colocando problema para Deus, Deus está questão de ignorar. Gideão está mostrando, vai na minha casa, Deus ignora. Ele faz, como o Senhor é comigo, o Senhor vai dizer para ele, vai nessa força, porque nem tudo Deus vai explicar. Enquanto Gideão apresenta o problema, Deus não desceu para falar de problema, Deus desceu para ser solução. E qual é a solução? Gideão está olhando para o problema e Deus está dizendo, vai nessa força. Você não pegou não? Deus está dizendo, você é a solução. Você é a solução. Gideão está dizendo, olha o meu problema, Deus está dizendo, vai nessa força. Deus está dizendo para ele, você é a solução. Não foca no problema. Gideão diz, como eu vou livrar o povo? Com que eu vou, meu Deus do céu, com que eu vou libertar Israel? Ele está pensando, com que eu vou libertar? Aí Deus está dizendo, vai quer. Você percebeu que não é nessa? É nesta. Tem sentido? Sim. Nessa é minha. E o mínimo que eu fosse, o máximo que a força de Gideão fazia, era ele fazer tudo no lagar. Então quando Deus diz, vai nesta, Deus está dizendo, você vai ir, mas a força é que vem do alto. Aleluia. Não olha para quem está do teu lado e diga, nós vamos vencer, mas é com a força dele. Glória, nós vamos triunfar, mas é com a força que vem do alto. Nós vamos ganhar a batalha, mas é com a força que vem do alto, é com a força dele. Vai nesta tua força. É com a força dele, certo? Certo, irmãos? Só que tem um porém, a força é dele. Olha, vira os crentes mais doidos que está do teu lado, que eu já vi, e diga assim para ele, a força é dele, mas é você que ele vai usar. A força é dele. Com que eu vou? Ele está dizendo. Com que arma? Deus está dizendo para ele. Você é a ferramenta que eu vou usar. Oh, nós temos mania de se diminuir. E Deus está dizendo. Você é a ferramenta que eu vou usar. Você será uma bomba atômica na mão de Deus. Se acha tão pequena. Quando o pastor te dá a oportunidade, tu se esconde. Quando tu tem oportunidade para pregar, tu diz, Jesus trouxe você aqui essa noite para te tirar do armário e dizer para você, tu é a ferramenta que eu vou usar. Você é a ferramenta que eu vou usar. Eu vim pregar não para qualquer uma, mas eu vim pregar para a flecha na mão do valente. Eu vim pregar para a flecha na mão do guerreiro. Cadê as flechas? Cadê as flechas?
governo, do céu dinamite na mão de Deus, Glória a Deus. do céu a explosão da mão de Deus, do céu a tocha na mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Gideão pediu para Deus dois sinal. Quantos? Dois. Porque tem hora que Deus revela, mas a gente quer confirmação. Tem gente que são assim, né? Eu também sou assim. Eu quero confirmação. Aí Deus fala para ele: pega o velo e coloca debaixo. Ele coloca o velo, está molhado. O velo aparece molhado. O que significa o velo molhado? Velo molhado significa quando eu e vocês estamos em uma analogia, quando eu e vocês estamos pregando, estamos cantando, estamos louvando, o velo está molhado. Que beleza, que forte. Deus é comigo, Deus é com você. O velo está molhado. Só que o velo seco é quando a gente está na prova da nada, nós estamos de quarto fechado, não queremos fazer nada, aquela luta, aquela prova, velo seco. Aí Deus confirma: eu sou contigo quando o velo está molhado, mas eu também sou contigo quando o velo está seco. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, aplicação rápida, vamos lá. Então, velo seco, velo molhado. Outro sinal: Deus pediu para ele um sacrifício. Ele vai lá e mata o sacrifício. E a Bíblia diz que Deus desceu e consumiu. Sabe o que é isso? Deus dizendo: eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro sinal. Quarto sinal. A Bíblia diz que Deus disse assim para ele, depois de descer no altar: vai na casa do teu pai, lá tem um boi de 7 anos. De 7. Quanto tempo o povo estava dentro dessa prisão? Você percebeu? Que antes da crise chegar, Deus já tinha a solução. Olha para o crente maluco que está do teu lado isso e diga assim para ele: antes da crise nascer, Deus já tinha a solução para essa crise. Glória a Deus. Você não entendeu? Eu vou lembrar: antes de você entrar na prova, Deus já tinha a chave que tiraria dessa prova. Glória a Deus. Pregador, melhora: antes de José entrar dentro da prisão, o copeiro já estava lá. E o copeiro era a chave que Deus tinha para acessar José até Faraó. Deus está dizendo: antes da crise nascer, ele já tem a solução. Glória a Deus. Ele foi no cativeiro de Israel, entendeu? Foi quantos anos que Israel ficou no cativeiro da Babilônia? Quantos? 70. Agora, Deus disse assim: Isaías, o que Deus disse? Digo de Ciro, que Ciro é o meu. O que você está pregando sobre Deus tem antes do povo entrar dentro do cativeiro, 150 anos antes de Ciro nascer, Deus já disse: digo de Ciro, ou seja, antes da crise nascer, antes do povo entrar dentro de Israel, Deus já tinha 150 anos antes a chave para tirar o povo de dentro do cativeiro. É Deus dizendo: antes dessa crise chegar, fica tranquilo, Deus já tem a solução para tirar você dessa prova. Deus já tem o escape, Deus já tem a providência. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Eu encerro assim: era 135 mil. Como que Deus vai vencer a guerra? Gideão começou com quantos? 22. Começou quantos? 22 mil. Ele começou com 22 mil. Aí a Bíblia diz que voltaram 10 mil. Aí a Bíblia diz que vai voltando a ponto de ficar 300. E por que 300? Porque Deus vai vencer como se fosse um. Deus vai vencer como se fosse um. Gideão disse: como que eu vou vencer? Deus disse: você ferirá o inimigo como um só homem. Aleluia. E o tema é como um só, mas posicionado. Tu pode ser a minoria, só não pode sair da posição.
Deus está dizendo? Tudo que o céu precisa é de um crente posicionado. Sabe qual é a minha vontade de pregar aqui? A minha vontade era de pregar sobre Débora. Tu lembra de Débora? No momento da crise, uma mulher empoderada, mas posicionada. Oh, meu Deus do céu. Se você estiver na posição que Deus quer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Porque enquanto eu e você estamos na posição, somos uma ameaça. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, fica de pé, meus irmãos, senão eu vou ficar toda hora falando que acaba a fé misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Vira para esse crente que está do teu lado aí, eu quero pregar o tema e diga: Deus vai vencer como se fosse um só homem, como se fosse um só homem, como se fosse um só homem, como se fosse um só homem. A Bíblia diz, não vou pegar tudo, mas a Bíblia diz assim, para a gente encerrar: cântaro na mão, trombeta tocando e, oh meu Deus do céu, e chama a tocha acesa. Para que serve o cântaro? Porque enquanto eles estão indo para a guerra, o fogo, o vento que fala de Cristo, ele tem o poder de apagar. Então eles colocam a tocha dentro do cântaro. Porque enquanto a tocha estiver dentro do cântaro, o fogo não consegue apagar. O que simboliza o cântaro? Vocês perceberam que o cântaro simboliza, pelo menos aqui nesse texto da minha pregação, simboliza humildade. Por que humildade? Porque enquanto eles quebram o cântaro, eles tocam a trombeta, o texto vai dizer que eles venceram a guerra. Aonde está a problemática, pastor José Lara? Tem muitas pessoas que querem tocar trombeta, mas não tem humildade para quebrar o cântaro. Para quebrar o cântaro tinha que descer. Aleluia. Jesus está dizendo: não adianta tocar trombeta se não aprender primeiro a quebrar o cântaro. Vira para esse crente aí e diz assim para ele: não adianta tocar trombeta sem primeiro quebrar o cântaro. Primeiro quebra o cântaro e depois toca a trombeta, porque é somente assim que nós vamos vencer a guerra. Tem muitas pessoas tocando trombeta, mas não aprendeu a descer, não aprendeu a quebrar o cântaro. Quando eles quebraram o cântaro, o povo ficou assustado. Glória a Deus. Essa trombeta fala do quê? Adoração. Aí a Bíblia vai dizer que eles venceram a guerra. Era 135 mil. Com quanto eles venceram? Com 300. Aleluia. Glória a Deus. Eu nunca vi alguém que toca a trombeta, quebra o cântaro e tem brasa acesa, chama a presença